fazendo conexão com a aula anterior de carga de sistemas elétricos, quando você for trabalhar também, tiver cargas de sistema de iluminação, que isso é mais do que óbvio, que sempre vai ter isso, você vai ter que considerar a carga tanto do sistema elétrico quanto dos acessórios que são envolvidos no sistema luminotécnico, né? O ideal, como eu disse, é ter o projeto, mas no final das contas, quando você tem um sistema como esse, é natural que você tenha a passagem de cabos, geralmente através de bandejas como essas daqui, né? Você vai fazendo a distribuição, você tem aqui os suportes que vão ser içados através de tirante lá na nossa estrutura, tá bom? E aí você tem cada cabo tem a sua carga específica, cada um em forma de um jeito. Por exemplo, no catálogo, como eu mostrei anteriormente, era quilonewton por metro, que é quilo por 100 metros, tá bom? Então é uma questão mais de interpretação. Por exemplo, aqui é quilo por 100 metros, você quer saber carga por metro, pega a carga e divide por 100 que você acha, tá bom? Mas enfim, onde eu quero chegar? Tem vários tipos de acessórios, cada um vai ter o seu peso, você precisa de catálogo ou o projetista precisa de falar para você quais são essas cargas. E aí o processo de distribuição de carregamento é bem simples, né? Por exemplo, você tem uma bandeja aqui, outra bandeja aqui, ou no final das contas pode ser uma só, mas com ponta aqui de ancoragem. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tenha 1,5 m, aqui tem 1,5 m, aqui tem 1,5 m, 1,5 m, vamos supor que é tudo igual aqui, cada trecho é 1,5 m. Se o peso linear da eletrocalha, vamos supor que seja 12,4 Newton por metro, lembrando que Newton nada mais é do que a conversão de kgf para Newton, né? Então, por exemplo, um kgf vezes 10 ou um kgf vezes 9,8 ali vai ser conversão para Newton. Então aqui tem 12,4 Newton por metro. Se aqui tem 1,5 m, significa que tem 18,6 Newton de carga. Como é bi apoiado, tem um apoio de cá, 18,6 dividido por 2. 9,3 para cá, 9,3 para cá. Só que esse tirante aqui segura a onda de dois caras, do 9,3 que é descarregado dessa barra verde e 9,3 que dessa barra azul. Então vocês vão ver que alguns nós aqui vão ter mais esforço do que os outros, ou seja, alguns tirantes são mais solicitados, alguns nós, lá na nossa cobertura, vai ser mais solicitado. Então é uma questão de análise, interpretação. Então aqui, para esse caso aqui, a gente sabe que cada eletrocalho distribui na sua extremidade 9,3 Newton. Por exemplo, aqui, esse nó aqui, tá bom? Claro, considerando que essa barra daqui até aqui tem 1,5 m também, para que ela consiga distribuir 9,3. Se tiver mais de 1,5 m, aí o peso dessa eletrocalha é maior e ela distribui mais. Mas no caso aqui, se fosse isso mesmo, você teria 9,3 vindo dessa eletrocalha, mais 9,3 vindo dessa eletrocalha, mais 9,3 dessa eletrocalha. Ou seja, esse nó aqui teria 27,9 newtons. Alguns nós poderiam ter menos carga do que as outras. Então, como eu disse, é interpretação. Vai depender de como que vai ser a montagem, como que vai ser a distribuição desses leitos ao longo da sua instalação. Mas aí, por exemplo, aqui é um outro nó, né? Onde que ali você tinha só duas eletrocalhas chegando, né? A verde e a azul, aí 9,3 mais 9,3. Eu quero mostrar para você o seguinte. Na ausência de dados, muita dificuldade, muita resistência, processo no anda, às vezes você consegue coletar dados suficientes para poder elucidar isso aqui. Então vamos supor que você vai ter esse tipo de luminária. Você vai atrás do peso, pronto, opa, já sei o peso que vai ser distribuído ali, tá bom? Geralmente esse tipo aqui de sistema de iluminação, ele nem vai na eletrocalha, na verdade já é um tirante que já vai lá em cima na cobertura, tá bom? Iluminação que vai nessas aqui, nas eletrocalhas, são iluminações diferentes, tá bom? Geralmente são aquelas lâmpadas tubulares que vão aqui. Quando a iluminação com reflectores, você tem aqui uma conexão direta do tirante, de um tirante específico,
lá na cobertura. Então aqui é 4.9. Aqui você tem, por exemplo, alguns sistemas de iluminação precisam de reator, por exemplo, é um reator de 4.2 kg. Se tem muitas lâmpadas dentro do seu galpão, isso dá uma carga considerável. Então tudo é uma pesquisa que você precisa fazer. Nesse sistema de iluminação vai o peso desse sistema de iluminação mais o nosso reator, mais o peso próprio do tirante, que se você está lançando, por exemplo, dentro do SAP 3D, você não consegue simular isso, você vai fazer só o tirante flutuante lá. Você já vai considerar que no nó vai ter uma carga específica que é a somatória do tirante, do reflector e do reator e de qualquer outro acessório que esteja ali juntamente desse componente elétrico. Então, ilustrando matematicamente essa situação aqui, ó, no ponto vermelho, que ponto que é vermelho esse aí? Esse vermelho é esse nó aqui, ó, que eu marquei lá atrás, ó. Tinha um nó vermelho e um nó amarelo, tá bom? O nó vermelho recebendo 3 eletrocalhas, né, 3 pontos, se unindo nele, e o ponto amarelo 2 pontos. Que tinha lá, ó, o amarelo é 18.6 e o vermelho 27.9. Então, onde que era 27.9, ó, convertendo para quilo, dividindo por 10, 2.79 de reação de eletrocalha, mais 4.95 às vezes do sistema de iluminação, mais 4.25 do piso do reator. Já no ponto amarelo, você já tem aí 1.86 de reação de piso de eletrocalha, mais 4.95 de piso da luminária, né? Perdão, 1.86 é a reação da própria eletrocalha, e o 4.95 do piso da luminária e 4.25 do piso do reator, fazendo essa suposição que existe em um nó específico toda necessidade de levar uma carga aérea, ancorar na sua estrutura. Então a gente pode dizer aqui, ó, que nesses pontos aí geralmente vai ter 12 quilos. Bom, e aí a estrutura pode ter 100, 200, 300 pontos desse daí, dependendo da dimensão e magnitude. Por isso que eu falo que, dependendo da situação, isso pode se tornar uma carga muito considerável dentro do projeto e a gente não pode ignorar isso de forma alguma. E não podemos também, de forma alguma, deixar para essa estrutura a sobrecarga, principalmente considerando de um ambiente industrial que cresce, que modifica, e a gente tem que dar essa liberdade para o cliente, e essas indústrias geralmente têm capital, eles conseguem bancar um projeto mais bem trabalhado do que clientes de baixo poder econômico. Então, só para redesenhar aqui, a gente poderia ter, por exemplo, um tirante descarregando 12, 1.11.1, 12, 12, no meio aqui 11.1, 12, 12 e assim por diante na sua estrutura. Tudo é questão de análise, de interpretação, se a quantidade de eletrocalhas que chegam muda, se a distância muda, você tem que vir calculando. Mas a lógica, o raciocínio por detrás disso daqui é sempre a mesma coisa.